Boa noite a todos. Boa noite. Vou fazer uma leiturazinha aqui bem rápida, né? Este dia é o seu melhor tempo, o instante de agora. Se você guardar a inclinação para a tristeza, este é o ensejo de meditar na alegria da vida e de aceitar a mensagem de renovação permanente. Se a doença permanecer em sua companhia, surgiu a ocasião de trabalhar com segurança. Se você errou, está no passo do acesso do reajuste. Se esse ou aquele plano de trabalho está incubado no seu pensamento, agora é o momento de começar a realizá-lo. Se deseja fazer alguma boa ação, aparecer um instante para promovê-la. Se alguém guarda as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente. E se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de atendê-las. Se precisa estudar determinada lição, encontrou você a oportunidade de fazer isto. Este dia é um presente de Deus. Em nosso auxílio, de nós depende aquilo que venhamos fazer com Ele. Isso foi tirado de Resposta da Vida de André Luiz, do Chico. É o dia, todo dia é o dia. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai Maior e agradecer mais a oportunidade dessa casa que está sempre de portas abertas. Agradecer a presença do nosso irmão Luiz, que vai falar um pouco, sobre o tema de hoje. Que a gente possa sair daqui um pouco mais com aquela luzinha que todo mundo tem dentro, acesa. Que a gente possa levar para o nosso lar, de trabalho, colégio, amigos, um pouco da mensagem que o Pai deixou para todos nós. Muito obrigado. Que assim seja. Tem um evangelho por aí? Posso pegar. Aqui, ó. Já conhece, né? Ah, já. Obrigado. Vou pegar o evangelho. Boa noite a todos, então. Boa noite. Mais uma vez é um prazer aqui, o pessoal que vai ver depois também, o pessoal que está vendo agora, você, Boa noite também. Muita paz para todo mundo, não? E mais uma vez eu agradeço, mesmo de coração, vocês me presentearem, me chamando para me visitar essa casa novamente, esse centro que é tão importante para mim, não? Foi tão presente em momentos muito difíceis da minha vida e eu venho com muita gratidão aqui sempre que posso fazer o estudo, né? E nós vamos tratar hoje do Evangelho, Acho que toda terça-feira é o Evangelho, Vamos tratar do Evangelho, continuar tratando do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria só ler para vocês aqui uma primeira, logo na capa do rosto dele, tem algo que me parece que é muito importante, que eu gosto sempre de lembrar para a gente. Que ele fala assim, Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nome de capa aqui, mas tem um fundamento aqui desse livro, que ele fala o seguinte, a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. O que esse livro aqui de fato ele traz para a gente? Isso que eu gosto sempre de alertar, trazer para a gente. Que na verdade, Kardec e os espíritos, na codificação, quando trouxeram o Evangelho segundo o Espiritismo, eles se preocuparam em tirar de tudo que tem no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que diz respeito à parte da evolução moral, a parte do nosso
amadurecimento para nós tornarmos pessoas melhores e espíritos mais evoluídos. A jornada, né, do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa transformar para realmente a gente ser, né, um espírito feliz no dia. Ainda que seja passos de formiga, como diz a música do Lulu Santos, né? A passos de formiga, mas a gente vai chegar lá. A gente vai um dia ser um espírito de luz, um espírito feliz. E essa é a grande mensagem da boa nova, que a palavra do Evangelho quer dizer. A boa nova, a boa notícia, né? Que nós vamos chegar lá. Que é, acredita, Deus já investiu na gente e a gente vai chegar lá. Apesar de todos os percalços, de todas as vicissitudes, que boa parte delas tem a ver com a nossa jornada, os nossos desvios no caminho, né? Que a gente tem que assumir a consequência, mas a gente vai chegar lá. Então, por isso é tão importante, né, o estudo do Evangelho, na nossa transformação, na nossa evolução. E a gente está tratando hoje de uma das bem-aventuranças, ou seja, bem-aventurados os puros de coração. Né? Bem-aventurados quer dizer felizes. Felizes daqueles que são puros de coração. Né? O que é ser puro de coração? É ser uma pessoa ilibada, ser uma pessoa totalmente sem nenhum sentimento ruim? Né? Sim, é. Entendeu? Não é assim. Como Jesus Jesus é, né? Ele está vivo e mostrou para a gente como fazer isso. E a gente é assim? Né? No momento ainda não. No momento a gente precisa depurar muita coisa. Mas nós já estamos no caminho. Né? Isso é outro ponto importante que o Evangelho traz para a gente. Ele diz que todos nós estamos no caminho. Todos nós temos essa condição de chegar até lá. Por isso que Jesus falou: vocês são deuses e podem fazer tudo que eu faço, muito mais. Né? Então, a gente tem essa centelha divina dentro da gente. A gente tem, né, esse amor de Deus dentro da gente. A gente pode chegar lá sim. Né? E ser feliz, ou seja, bem-aventurados os puros de coração, né? Jesus quis dizer que quanto mais a gente livrar o nosso coração de todos os ressentimentos, de todas as mazelas, de todos os pensamentos que não são bons, é melhor. Né? Fácil não é. Se fosse fácil não seria meritório. Mas nós estamos no caminho, temos alguns tropeços, para isso temos mais de uma reencarnação, mais de uma vida para fazer. Né? Então, gente, é para gente que eu quero destacar, que ele fala assim, ó, circunstâncias da vida. Ele está falando de quê? Que vida que ele está falando? A sua vida. Né? O que eu quero dizer com o sentido de vida no Espiritismo? Vida no Espiritismo nós só temos uma. Não? Por isso nós somos espíritos imortais. Nós somos eternos. Tá? Temos várias existências. A gente encarna e desencarna. A gente ora está encarnado e outra hora está desencarnado. Mas a vida é uma só. Aí fica aquela questão: quando é que eu vou começar a fazer as coisas que estão aqui no Evangelho? Qual é a resposta de vocês? O que vocês respondem? Quando é que a gente vai começar a fazer isso que Jesus nos legou no Evangelho? Depois. Mas qual é o momento mesmo? A gente tem que começar quando? Agora já! Né? Que às vezes a gente está pensando, o Evangelho foi Jesus, ele era perfeito, eu não sou, então é. Não, gente, é para começar já, é para a sua vida. Né? Porque Jesus, ele esteve num corpo como o nosso, cheio de limitações, né? Ele teve um corpo igualzinho ao nosso. Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus fazia xixi, tudo isso, né? E ele fez o que fez. A gente também pode, claro que ele já é um espírito perfeito, a gente está no caminho, mas é um filme, a gente vai avançando um pouco de cada vez, né? O que a gente tem que fazer, de fato, é aprender esses ensinamentos, seguir esses ensinamentos. Aí, gente, que é difícil, mas como o nosso irmão leu na mensagem, todo dia nós temos um dia para fazer diferente.
todos os dias nós temos um dia para mudar, ser no mundo aquilo que a gente quer que o mundo seja. E nesse sentido, né, a gente entrando ali, ó, pecado por pensamento, adultério, né? O que será que Jesus estava querendo falar com isso? No item 5, tem ali que a mensagem, né, que São Mateus destacou, tá? Vós que aprendestes o que foi dito aos antigos, ou seja, os antigos, lá de Moisés, que ele está falando ali no Antigo Testamento, né? Não cometereis adultério, né? Era um dos 10 mandamentos, não é isso? Não cometer adultério, não cobiçar a mulher do outro, era isso, né? Mas eu vos digo que qualquer um que tiver olhado para uma mulher, cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Por que Jesus falou dessa forma, gente? Ele falou porque um pouco antes aí, né, algumas pessoas, alguns fariseus perguntaram a ele sobre essa questão do adultério, né? Que Moisés falava, não cometer adultério, né? Só que eles levavam isso ao pé da letra, né? E, de acordo com as leis antigas, essa repressão com relação ao adultério era em cima de quem? Dos homens ou das mulheres? Das mulheres. Os homens que estavam ali, eles não eram perseguidos por essa lei da questão do adultério. E Jesus veio falar o que, né? Vamos ver aqui no item 6. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido que lhe é próprio, mas sim no sentido mais geral. Então, Jesus começou a dizer assim, ó, sim, né? O homem que comete a pessoa do adultério é uma infração, é algo que vai de contra a lei, né? Mas vamos pensar o seguinte, o adultério, né? A gente tem que ver ele num sentido mais amplo, mais geral. Jesus não perdeu a oportunidade de dar lições a gente. Aí que continua. Jesus empregou-a muitas vezes com um sentido mais amplo, se referindo ao mal, ao pecado e todo e qualquer mau pensamento. Aí vamos pegar o seguinte, ó. Vamos voltar lá na parábola da adúltera. Lembra da parábola da adúltera? Que alguns homens queriam apedrejar uma mulher que era considerada adúltera, foi julgada adúltera. E ali era o quê? Apedrejar a mulher. Não foi isso? Aí, um dos fariseus, querendo provocar Jesus, falou, e ali, ó, o que faz? Vai apedrejar a mulher ou não? Ele sabia que Jesus era da paz. Jesus era da compaixão. Se Jesus falasse, não apedreja a mulher, ele ia de contra a lei, e eu ter alguma coisa contra ele, ele iria para a cruz mais cedo. Não no momento que ele foi. Então, o que Jesus fez? Olha só a inteligência. Jesus é uma mente especial. Ele virou, calma e tranquilamente falou assim, quem for livre de pecado, que atire a primeira pedra. Gente, é exatamente o que ele falou aqui, ó, né? Se referindo ao mal, ao pecado, todo e qualquer pensamento. O que ele fez? Faça um exame de consciência e vê se você não tem pecado, vê se você tem condições de julgar essa mulher. Vê que essa mulher, se ela é adúltera, ela não foi adúltera sozinha, né? Ela não foi adúltera sozinha, tem alguém com ela sendo adúltera também. Então Jesus fala o quê? Ó? Mais que esse ato, mais que essa questão que vocês estão julgando, o adultério está o quê? Ou, melhor dizendo, o pecado está na consciência, está no teu pensamento, está no teu sentimento. Olha só como Jesus pegou a coisa muito. Quando Jesus fala de adultério, na verdade, ele não está se limitando somente à definição que nós temos, inclusive. Ele fala ali no item 5, né? A questão de uma infidelidade no relacionamento carnal com a mulher, né? O homem de outra pessoa. Mas no pecado, né? No pecado por até pensamento, né? Ou seja, no sentido mais amplo, se referindo ao mal, ao pecado, de todo e qualquer mau pensamento, né? Aí pega pesado, né, gente? A gente imaginar, né, que o mau pensamento não precisa partir para o ato,
no mau pensamento, eu já estou fazendo o pecado. Ou seja, eu estou me enganando e enganando alguém pelo pensamento. Né? Aqui na matéria, isso aí a gente trabalha porque a gente não consegue ver o pensamento do outro, né? A gente não é igual aquele letreiro de sala de espera que passa assim, aquela coisa que está pensando, né? Mas no mundo espiritual, companheiro, não tem jeito não. Você pensou, apareceu. Lá não faz diferença não. Lá vocês lendo o André, o nosso lar mesmo, né? Você vai ver lá vários e vários exemplos que vão aparecer lá. Pensou, né? Tá? É como aquela moça ali, qual é o seu nome? Priscila. A Priscila está pensando ali. Nossa, que hora que isso vai acabar? Tô com sono, danada. Está passando ali o pensamento. Então, né? A gente não tem como esconder. Aqui na matéria tem, né? Na matéria, né? Aquele sorriso. Que prazer. Aí passa aqui chato, né? Mas, né? Ser puro de coração, então, né? Vamos ver o que ele fala aqui no 37. Continuação do 36. A verdadeira pureza não está apenas nos atos. Não é só o ato que a gente tem que se preocupar. Está também no pensamento, pois aquele que tem puro coração nem mesmo pensa no mal. Olha só. Não pensar no mal. Né? Olha o que Jesus mostrou para a gente. Né? E ele fazia. Uma das passagens que eu acho mais interessante, Jesus, é da samaritana no poço, né? Porque, vamos imaginar nos dias de hoje, seria mais ou menos assim. Você pega uma pessoa que é de um grupo que não é bem visto, né? Que não é bem aceito, né? Sei lá, eu não vou falar aqui que qualquer coisa pode ser objeto de preconceito hoje, né? Ainda mais para hoje, qualquer grupo que não seja bem aceito aqui na nossa sociedade. Porque a pessoa aí, esse aqui é daquele grupo ali, daquele setor, daquela região. Então, o que a samaritana estava ali com sede? Jesus estava bebendo água. Aí Jesus falou: você quer um copo d'água? A samaritana: você que é judeu, não, Jesus era judeu, você que é judeu está oferecendo água para mim, que sou samaritana? Aí Jesus: o que tem? Você não está com sede? O poço está aqui, a água está aqui, eu posso dar água. Independente se você ser samaritano, seja o que for. E nisso Jesus deu uma lição para os outros que estavam olhando, que independente do que for, a gente tem que atender a pessoa. A gente tem que fazer o melhor pela pessoa, sem olhar a quem. Não? Se ela é samaritana, não deixa de ser, eu não posso negar um prato de comida, um copo d'água para aquela pessoa, não posso negar ajuda para aquela pessoa. Se ela é de um segmento que os judeus fazem coisas erradas, fazem coisas ruins e tal, ótimo, ela vai se acertar com a lei de alguma forma. Né? O que não pode sou eu julgar. Não? Isso me lembra que esses dias, uns 10 dias mais ou menos, teve um crime horrível aqui na ilha, né? Aqui da menina, não sei, acho que é do Parque Royal, não lembro de onde era, que foi achada numa lixeira, né? Foi um negócio muito chato. Eu estava ali, no momento que prenderam a pessoa, não sei se vocês sabem, tem uma obra ali no Galeão, ali, né? Eu estava ali, perto da 37, né? E estava um tumulto e tal, aquela coisa toda. Então, gente, né? Eu não tive outra coisa a fazer a não ser assistir, eu estava parado ali, ficando olhando o que estava acontecendo, né? E estava uma multidão querendo entrar na delegacia, para ir lá pegar o cara que fez isso, a pessoa, para linchar. E lá os policiais doidos, né, meia dúzia de policiais querendo se controlar e tal, e ficou uma coisa, ficou bem difícil, as pessoas revoltadas, né? Aí até chegar aquele veículo, que aqui no Rio, né, que está assistindo, de repente não tem essa expressão, mas aqui no Rio tem um veículo blindado que se chama de caveirão, né? Aí chegou um caveirão com mais policiais, foi lá e retirou, né, o criminoso de lá, né, senão ele ia ser linchado e acho que os policiais também, né? Aí, por que eu estou contando isso, gente? Né? Porque, é claro, eu não vou falar para os pais dessas meninas, né, que eles devem olhar a
situação de uma outra forma, olhar aquele criminoso como uma pessoa que fez um mal e tem muita coisa a pagar. Eu não vou falar para eles com aquele coração tão magoado e sofrido naquele momento, e a gente aqui no mundo de provas e expiações, a gente ainda tem muito isso, né? Essas emoções que descontrolam muita gente. Eu vou falar agora, aquela turba que estava querendo lá, né? Fazer justiça, que não, pelo fato que aconteceu, que foi idiota, mas fazer justiça pelas próprias mãos, eles estavam julgando a pessoa, não estavam? E o que a gente aprendeu lá no quem for livre de pecado, que atira a primeira pedra? Para a gente não julgar. Aí, então é para passar a mão na cabeça? Não. É para a gente ter aquilo que tem lá no Evangelho: tolerância, indulgência. Né? O que significa isso? Tolerar significa a gente aceitar e procurar, né, ajudar a pessoa a sair daquilo, né? Mas ela tem que sofrer as consequências daquilo que ela fez, pela lei dos homens e pela lei de Deus, né? A gente ir lá linchar e matar a pessoa, a gente está ficando o quê? Igual a pessoa, a gente está cometendo um crime. Claro, né? Com as pessoas mais diretamente ligadas, você chegar lá e falar para isso para ela no momento, ela fala assim, né? Depois passada a gente imagina. Para aquela turba que estava movida apenas pela notícia, aí a gente vê o nosso grau enquanto sociedade ainda de uma coisa muito revanchista, muito ligada à violência, muito ligada ao julgar o outro. Só que a gente não pode fazer isso, né? Porque Deus vai ter misericórdia daquela pessoa lá, aquele criminoso? Vai. Deus vai ter misericórdia da gente? Vai. Deus vai perdoar os erros dele? Vai. A lei, gente, né, de justiça, amor e caridade é uma só para todos nós, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está demonstrando que não está com o coração puro, tem muita revolta, ressentimento, né? Isso eu estou falando daquela turma, estou dizendo que eles são errados, estou dizendo que foi tudo movido por uma questão mesmo do momento, da comoção do momento, mas a gente, por espíritos que estamos trabalhando, nessa busca que eu fiz questão de falar aqui no Evangelho, de melhorar moralmente, é para a gente sempre pensar, avaliar, não tomar decisões abruptas e pensar sempre, né? Qual é o melhor a fazer? Qual é o melhor dentro da lei de Deus e, claro, dos homens, que é o melhor se fazer. Então, o melhor se fazer não era matar a pessoa, que no Brasil não tem pena de morte, e nem tão quanto a gente, enquanto espírito julgado. Até porque, gente, vamos ser francos, né? A gente não foi no esquecimento. Mas se a gente não tivesse, será que a gente no passado já foi tão santo assim? Será que a gente já foi tão bonzinho assim, né? Já foi. Eu sei que tem pessoas que às vezes fazem coisas de vidas passadas, né? Regressão. Regressão. Aí eu sempre ouço aquela coisa. Não, na outra encarnação eu fui príncipe, eu fui não sei o quê. Nunca fui bandido, entendeu? Nunca fui inquisidor. Mas tenho certeza que alguém foi, pode ter sido a gente, com certeza. E Deus teve misericórdia com a gente está aqui. Encarnado, né? Assim como vai ser aquele criminoso, né? Ele vai ter a lei dos homens, vai ficar lá preso, essa coisa toda, e vai ter que reparar o que ele fez, né? Agora, eu julgar, não, aí ele vem. Se essa pessoa me pedir um copo d'água, eu vou dar um copo d'água para ela? Vou. Se essa pessoa precisar de um remédio, eu vou poder dar um remédio para ela, eu vou dar? Vou, né? Porque não cabe a mim julgar aquela pessoa, cabe a mim auxiliar e ajudá-la no que puder ela se regenerar, né? É difícil, né? Vocês estão olhando assim, o Luiz está devaneando, né? Mas é isso que Jesus faria, não é isso? Jesus pergunta para Jesus, fala assim, o que faz com ele, Jesus? Joga no poço. Não é isso. Por isso, né, o cristianismo, o espiritismo, que é o cristianismo redivivo, é tão difícil, né? É tão complicado. E aí explica porque a gente tem mais de uma encarnação para evoluir. Porque numa encarnação
só, a gente não vai conseguir, gente. Não vai, entendeu? Vai ser difícil, a gente não vai conseguir. Tá? Ainda mais quando a gente está aqui toda hora sendo desafiado, que o mundo de provas e expiações é isso. A gente toda hora é desafiado. Né? Então, aquelas coisas que acontecem que são interessantes. Não? Certa vez na nossa cidade, teve um jovem que chegou desesperado, né? Chorando, porque na vinda para o centro, um outro jovem, né? Acho que a gente roubou o celular dele. E o celular para ele é um mundo, né? Essas crianças jovens sem celular, e adultos também, vamos dizer, né? De passagem, né? Então, coisa, sem celular a vida acabou. E ele chegou no centro e tal, né? Aí eu falei, vem cá, né? Você não é espírita? Não está no espiritismo? Né? Você roubaram o celular, tá? E daí? Né? O celular é a tua vida? Você não está colocando apego demais no aparelho? Um aparelho que daqui a pouco você ia trocar, ia ficar obsoleto, ia ter um iPhone, sei lá, 50, esse era o seu era 49, e você ia trocar. Por que esse apego com o telefone? O que você devia ter falado para o assaltante era o seguinte, né? Ó, você levou o celular, pera aí, pega o carregador que você vai precisar. Carregar o telefone, entendeu? Para você mostrar o seu desapego. Gente, é claro que eu falei isso no estudo de aproveitar o momento para ensinar essa questão do desapego. É claro que eu também vou ficar chateado, eu não estou nesse nível, né? Mas a gente passar para o jovem, aquilo até lição para a gente. O desapego, isso se chama desapego. É esse treinamento, né? Claro, é chateado, é ruim, mas, gente, a gente está saudável, a gente está bem, a gente vai ter condição, no caso dele, de comprar um celular. Aquele outro lá, né, vai acabar perdendo, vai acabar, né, tendo consequências da lei dos homens, da lei de Deus, e vamos seguir aqui, sem. Desculpa, senhor. Então, e essa parte que você está falando, é claro que a gente não está nesse patamar, a gente não vai entregar o carregador. Eu nem vou te contar se telefone do meu celular para entregar o carregador. Mas foi voluntário. Você é um amigo. Então, é claro que a gente não está nesse patamar, mas é muito interessante essa sua fala, no sentido de que nós, como Santo Agostinho nos relata, né? A gente se conhecer, para que a gente saiba que temos a total realidade, que hoje a gente não consegue ainda ver essa situação. Vamos botar do rapaz que fez, do moço, né? Que fez aquela barbaridade com a menina, e que a gente ainda não consegue ainda ver por um ângulo de perdão, de entender que ele é um irmão, que ele não está ainda numa evolução que entenda que fazer mal para o próximo, que não é essa vibe que a gente tem que seguir, que é o ensinamento de Jesus, aquela coisa toda. Mas quando a gente reconhece que a gente ainda tem raiva, sente raiva por uma situação dessa, e não raiva só pelo acontecido, mas a raiva da pessoa, aí que é o importante da gente entender o que a gente tem que mudar na gente. Perfeito, isso mesmo. Não, cara, fala quando a gente se reconhece. Que uma coisa é a gente sentir, eu quero ir lá, bater, lixar a pessoa, sem fazer nenhuma crítica. Isso é uma coisa. Agora, quando você pensa isso e depois você faz uma crítica, o que eu estou pensando? Né? O cara está falando. É um sinal que você já está começando a se tocar daquilo que você tem que mudar em você. É isso que você ainda falou. Isso. E já foi um grande passo. Eu ainda não consigo sentir compaixão por aquele senhor, mas eu reconheço que eu que tenho que mudar, né? Sou eu, a mudança é em mim. A mudança em você. Não o cara que tem que mudar e não fazer mais aquilo, mas eu ter que mudar em aprender a ter a compaixão para com o meu próximo, que ainda não está numa grande evolução. E isso o Espiritismo nos ensina tão claramente, né? Com certeza. Eu acho que ainda vai um pouco mais além, porque geralmente esses acontecimentos quando vêm é um aprendizado para todos, não cai no nosso colo à toa. Não cai. Dentro de um bairro, né, todo mundo se conhece, próximo, todo mundo acaba sendo próximo,
quando tem essa situação, porque a gente fica muito indignado, não tem como nós não ficarmos. Mas é nesse momento que a gente pensa, por que eu estou precisando presenciar isso tão de perto? Né? Então, assim, às vezes até o aprendizado, claro, é para todos, nunca vai ser só para um. É a mesma coisa, Jesus quando vinha, num simples gesto, era um ensinamento que está aí na vida toda. Né? E quando você fala de pecar por pensamento, às vezes eu não estou lá, eu não estou lá xingar e tudo mais, mas o que eu estou pensando em casa dessa pessoa que fez? Exatamente, né? É bem complicado. Exatamente. A senhora quer falar? É difícil a gente controlar o pensamento. Eu, pelo menos. Quando vê, já foi. É difícil, né? A gente controlar. Mas é importante isso que a senhora falou, é a gente saber que, embora ainda pensando assim, a gente sabe que é um pensamento errado. E a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. É difícil, mas a gente está no caminho. A gente entende. Né? O problema do celular não é a perda do aparelho, é o que tem no aparelho. Também. Nossa agenda está no aparelho, tudo está no aparelho, já pensou? Não é o aparelho em si. Não é o aparelho em si, né? Eu tenho um aparelho, um jovem. A perda maior não é nem do aparelho. É que tem a agenda no celular, hoje em dia você vai na agenda. Né? Aí que perde a agenda. Mas eu acho que aí, falando, os outros, eu acho que o pior, no caso que você está colocando, do que nós estamos vendo agora, seria não colocar para esse retorno, para essa pessoa ou essa situação, a nossa raiva, a nossa indignação. E não querer que essa pessoa depositar nessa pessoa uma raiva que é nossa. Que é nossa, né? Depositou Eu acho ali que dela. Deus se encarrega dessa pessoa do que houve. Não somos nós que vamos condenar. Não estou falando isso para achar que eu posso dizer. Não. Eu acho que há muitas situações que a gente passa em que, sinceramente, não vejo nesse retorno. A gente não deve jogar, eu julgar, acho que essa pessoa vai ter o tempo dela e quem vai julgar é Deus, não nós. Ela não vai responder nada. Eu penso, pelo menos não estou isentando boazinha, não. Eu penso realmente assim. A gente sempre tem que dar a César o que é de Está César. fazendo isso faz com que a gente siga a vida vendo de outra forma. Né? Bom, aqui no item 7, né, resumindo a lição, ele fala o seguinte: a pessoa que nem sequer tem um pensamento mau já realizou um progresso. Né? Não sei, eu ainda não, tá? Não sei vocês. Eu acho que eu estou mais aqui no meio do caminho. Para aquele que tem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em via de se realizar. É o que a Cida acabou de falar. Né? Tem um pensamento, mas aí você se toca, opa, é para pensar assim, né? Então não vou fazer isso. Tá? Só que às vezes a gente, né, desliza um pouco, tal, mas eu acho que a gente espírita, né, principalmente espírita, ou né, não só as pessoas que se preocupam com o desenvolvimento interior, né, vai ter esse pensamento, isso aqui, mas isso aí não é certo. Né? Ele tem que seguir as leis que são previstas. A dos homens mesmo sendo imperfeita e a de Deus. Né? Aí já está no caminho. Aí continuando. Aquele que, enfim, tem esse pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda exerce nela toda a sua influência. Ou seja, quando a gente vai lá, pensa, ainda faz, ainda fica satisfeito, né? Você vai lá e fala assim: rabisquei a parede do meu vizinho, ele rabiscou a minha, fui lá, sai de lá, né? Aí, gente, né? Aí realmente a gente não está ainda no caminho, tá? Porque isso não é ser puro. Jesus fala de ser puro de coração, não pensar, né? Não é que a gente vai passar a
ser amigo daquela pessoa que te fez alguma coisa. Você não vai ser amigo, melhor amigo, mas a gente também não vai desejar mal, né? Nem nada de revanche, tá certo? Tá? No caso do adultério mesmo, né? Às vezes o adultério é muito chato, né? Você teve uma infidelidade difícil, né? Você ficou muito magoado, você não vai ficar amigo do seu ex-cônjuge, mas também não vai desejar mal a ele, né? Tá certo? Né? Vamos lá. Numa, o trabalho está feito, ou seja, na primeira, né? E não guarda no teu pensamento. Noutra está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças ao responsabilizar os atos e os pensamentos dos homens. Então, gente, vou começar, acho que é mais fácil pelos atos, depois a gente vai para outros pensamentos, né? Mas é isso que eu vou deixar aqui na nossa mensagem final, que o campo de girassóis fala para a gente, né? Que o girassol, não sei se vocês sabem, ele sempre procura o sol, por isso que o nome é girassol, né? Ele vai procurando a luz. Só que nos dias nublados, aqueles dias o tempo está fechado e tal, o sol não aparece, aí o que o girassol faz? Um vira para o outro. O que eles viram para o outro? Porque um pega a luz do outro, pega o bem do outro, né? E eu acho que o girassol ele expressa bem o que Jesus quis dizer com puro de coração. Se a gente procurar ser puro, veja, procurar, está dizendo para ser, procurar como ele deu na mensagem, fazer o nosso dia melhor, né? Fazer do dia aquilo que a gente acha de melhor, a gente também vai encontrar pessoas que são assim. A gente atrai os semelhantes. E a gente com certeza vai se iluminar uns aos outros. E quem sabe a gente nessa iluminação não vai conseguir também iluminar a vida de alguém que está precisando, né? Seja com carinho, seja com um bom dia, seja com um gesto, seja com um ouvido amigo, enfim, seja pura e simplesmente com a tua presença acolhedora. Vamos pensar nisso, né? Que a gente pode fazer assim diferença na nossa vida e diferença na vida dos outros. Tá bom? Muita paz para todo mundo. Obrigada, Luiz. Como diz também a pergunta, a resposta lá do Livro dos Espíritos, né? Reconhece-se o espírito é aquele que se esforça, né? Em combater as suas más tendências. Então, suas más inclinações. Então, quer dizer, a gente se esforçando, é esse o caminho, né? Que a gente vai aos poucos evoluindo, né? Como a gente sempre escuta, a evolução não dá salto, né? A natureza não dá salto. A natureza não dá salto, é isso. A gente chega lá. A gente chega lá. E é muito importante que a gente se esforce mesmo. Gente, vamos falar sobre a nossa casa? Então, na próxima terça-feira vai ser um tema bem legal, é um tema livre, e vai vir aqui o Marcelo Cozina e vai falar assim, cadê o negocinho? Deixa eu ver aqui, que eu sou péssima. Como podemos nos livrar da mágoa? E vai fazer link com a última palestra que ele fez, que ele falou que tinha vamos falar sobre ele falou sobre a mágoa, ele falou assim, agora eu posso trazer uma palestra, como nos livrarmos da mágoa? Isso é importante, olha, que aí quando a gente se livrar da mágoa, muitas coisas têm a ver com a nossa palestra de hoje, né? O mau pensamento, né? O mau pensamento. Então, uma sequência muito legal, vai ser às 7h30, o Marcelo Buzina, que vai nos trazer esse tema livre, vai estar aberto aí para a gente conversar, falar, trocar ideias, muito legal mesmo. Dia 30 de junho, nós vamos ter uma palestra, vai ser num domingo, 9 horas da manhã, uma palestra que nós vamos fazer com o tema O que é o Espiritismo, com a Érica Veríssimo, que vai ser até o mesmo tema que este ano vai ter na Comel. Então, ela vai trazer esse tema para a gente, que é o Espiritismo, que às vezes as pessoas vêm para a casa espírita, assistem às palestras públicas,
públicas, muitas das vezes até participam dos estudos. Mas se você perguntar o que é espiritismo, a pessoa não sabe responder. Eu sei. Espiritismo é ser bonzinho. Quantas coisas a gente não ouve por aí, né? O espiritismo é você Só que não chorar quando a pessoa morre. Espiritismo é ser insensível. Nossa, eu já escutei tanta coisa. Então, no dia 30, nós vamos ter essa palestra também em torno de 40 minutos. Né? Dá pra gente não ficar muito tempo, uma coisa bem tranquila e vai ser muito bom. Essas são umas coisas extras, né? Então, toda terça-feira à tarde nós temos a palestra às 2h30 da tarde. Terça-feira à noite, às 7 horas da noite, nós temos a irradiação. Então, quem quiser colocar o nome para a nossa irradiação, pode colocar no direct, pode enviar para a gente, para quem conhece, pode colocar aqui na nossa recepção, se vocês estiverem presencial, que de 7 até umas 7h20 está sendo feita a irradiação. E é muito bom que a pessoa também fique, né, pensando neste momento, se você puder estar vibrando junto com o grupo de trabalhadores para essa irradiação, para esse irmão que está precisando. 7h30 já começa a nossa palestra. Quarta-feira, às 7h30, nós temos o nosso grupo de estudos virtual, que é pelo WhatsApp. Toda quarta-feira de manhã nós colocamos o link nas redes sociais e também no grupo de WhatsApp do Genlar, que aí você já é direcionado para o grupo do WhatsApp para fazer o estudo. Qual o estudo? Nós intercalamos. Uma quarta-feira é o Livro dos Espíritos, a outra quarta-feira é a Gênese, ok? Nesta quarta será? Não lembro. A Gênese? Semana passada. E não é da Record. Não é da Record, é do nosso lado. Semana passada. Era dia dos namorados, mas eu estava com uma Cida, tá? A Só gente estava tá fazendo fazendo Mateus junto para namorar, mas é mentira. Estava com a Cida numa reunião. E aí, na quinta-feira, à noite, também, às 7h30, aí nós temos um outro grupo de estudos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que aí é só presencial. Um dia virtual, outro dia só presencial, tá? Quem está sempre à frente é a Vilma e a Nilde, ok? E nós temos no sábado a nossa evangelização infantil, que começa às 9 horas. Nós temos o bazar também, que começa nesse horário. Nós temos o grupo da família. Nós temos depois um lanchinho. Nós temos o lanchinho da evangelização e 11h30 começa a nossa mocidade espírita, tá? E nós temos uma campanha permanente, que é a nossa campanha da cesta de alimentos, que também se encontra aqui no nosso informativo. São 6 alimentos que fazem parte da cesta básica, mas nós selecionamos aqueles que seriam mais importantes, e aí são 6 alimentos que dá em torno aí de uns 30 e poucos reais, comprando num supermercado de atacado, né, que sai mais barato. E aí quem puder trazer, nós temos uma cestinha aqui na recepção. Nós recebemos também a doação de dinheiro, nós temos a chave Pix, ou se a gente puder pegar na residência também a gente pega, dependendo do local, a gente também pega, tá? Quem não puder doar a cesta completa, não tem problema, pode doar um alimento, 1 quilo de um alimento, que vai ser a mesma alegria pra gente, porque a gente vai estar ajudando uma família assistida. Ok, gente? É isso. Nossos informativos estão na recepção. Fala, irmão. Na quinta-feira tem um artesanato. Qual horário? De 2
2 às 5. De 2 às 5. E é isso. Vamos preparar bastante pano de prato do Natal. Gente, nós vamos fazer a nossa prece. Após a prece, nós temos o passe, o trabalho do passe, que não é obrigatório. Quem não quiser, é só chegar para o nosso irmão e falar que não há necessidade. Não é obrigatório. E também na saída nós temos a água magnetizada, que também não é obrigatório, só para quem assim desejar, tá? Então vamos elevar nosso pensamento neste momento e agradecer ao Pai por esta noite que nós estamos aqui, por mais esse ensinamento de grande moral que o nosso irmão Luiz trouxe, trazendo as palavras do nosso Mestre Jesus, os ensinamentos que ele fez enquanto esteve aqui no nosso planeta. Que nós possamos levar os ensinamentos para o nosso dia a dia, que nós possamos ser mais tolerantes, nós possamos ser mais indulgentes, nós possamos ser mais caridosos para com o nosso próximo, que nós possamos entender que tudo que acontece está no controle de Deus, que nós não percamos a nossa fé, que não caiu uma folha da árvore, que ele não saiba e que ele não tenha conhecimento que essa folha tem que cair. Que tenhamos realmente essa fé inabalável, essa fé racional que nos faz entender o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa reencarnação. Obrigada, Pai, por mais esta noite nesta casa, por mais esses ensinamentos sobre a luz da doutrina espírita, que nos traz sempre a razão. Que possamos estar com essa energia nos envolvendo, essa luz, para que possamos levá-la até a nossa casa, nosso trabalho, nossa vizinhança, por onde nós passarmos, Senhor. Que nós possamos estar aqui na próxima terça-feira à noite para aprendermos um pouco